Olá, você que já conhece o canal Assim Aprende. Para você que não conhece, meu nome é Átila Novo. Gostaria de trazer agora com esse vídeo, esse é o primeiro, uma série de vídeos que vão falar sobre questões que têm caído na prova. Eu vou comentar algumas delas no sistema parecido com a prova mesmo, questão e as opções de resposta, e a gente vai conversar uma a uma. Lembrando o seguinte, o Caiu na Minha Prova, ele traz questões relatadas por alunos que foram aprovados e lembraram das questões e trouxeram para mim. Muito bem. Apareceu numa prova essa semana, o candidato trouxe para mim, ele relatou que essa questão chamou muita atenção, embora eu já tenha visto esse assunto em algumas outras apostilas, já vi na internet também, associado ao conteúdo de meio ambiente, nos temas ligados à poluição sonora. Nós vamos ver aí a respeito do decibelímetro e algumas outras informações que podem estar associadas a ele. Vamos lá. A questão cai do jeitinho que você está vendo aí. Decibelímetro é o A. Dispositivo que detecta a quantidade de fumaça gerada pelo veículo. B. Decibelímetro é o sensor que capta a contaminação do ar por partículas poluentes. Opção C. Decibelímetro é o mecanismo que determina a quantidade de combustível dos veículos. E opção D. Decibelímetro é o mecanismo que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Bom, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas separadamente e descobrir o que é possível obter além da resposta sobre o que seria o decibelímetro. Na opção A alternativa diz que o decibelímetro é um dispositivo que tem a função de detectar a quantidade de fumaça gerada pelo veículo. No caso, seria fumaça gerada pela queima de combustível no motor. Bom, pelo que eu conheço bem, a respeito até mesmo das vistorias que o Detran faz, o equipamento ou dispositivo que detectaria a quantidade de fumaça gerada pelos veículos seria o opacímetro. Então, estou destacando aí o opacímetro, que tem a seguinte função: aparelho que mede a quantidade de poluição que sai dos veículos. É interessante observar que o opacímetro é um equipamento que mede a quantidade de poluição e não necessariamente a quantidade de fumaça. Ok? Então a resposta não pode ser a opção A, porque o opacímetro ele mede a quantidade de poluição que sai dos veículos. O nome não é decibelímetro. Na opção B, diz que o decibelímetro seria um sensor capaz de captar a contaminação do ar por partículas poluentes. Olha, eu não me lembro de ter visto nenhuma dessas informações, a menos que a gente esteja falando de uma tecnologia nova. Mas o decibelímetro não seria o sensor que capta a contaminação do ar. E a opção C fala de um mecanismo que determina a quantidade de combustível dos veículos. O mais próximo que a gente conhece sobre quantidade de combustível que o condutor poderia perceber seria o próprio marcador de combustível. Mas o certo é que o decibelímetro não é nem um sensor que capta a contaminação do ar, nem mecanismo que determina a quantidade de combustível nos veículos. Olha aí o que vem a ser o decibelímetro. É um medidor do nível de pressão sonora. É um equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora em ambientes externos e internos. O nível de pressão sonora é uma grandeza que representa razoavelmente bem a sensação auditiva de volume sonoro. O texto traz uma informação que é bem interessante para nós. O decibelímetro ele é um equipamento que pode ser utilizado para medir pressão sonora de qualquer tipo de ambiente, seja ele interno, seja ele externo. Então, é só para levar em consideração que o decibelímetro não é um equipamento do veículo, tá? Porque muita gente pode acreditar que o decibelímetro esteja lá disponível no painel de instrumentos, né? Ou de repente um equipamento que está lá junto a outros equipamentos de uso obrigatório, de repente sua ausência poderia implicar numa infração grave ou média.
Então a resposta correta é a D de dado. É a que mais se aproxima do texto que nós estamos vendo aí. Decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. O que mais se aproxima, tá? Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi rapidinho esse, só para falar de decibelímetro. Um assunto bem pequenininho, mas cai muito em prova. Vocês depois dão uma olhadinha na sua apostila, no assunto que fala sobre poluição sonora e procura lá. Deve ter o decibelímetro lá também para você absorver mais informação sobre ele. Nessa série, caiu na minha prova, eu vou falar de outras questões que caem bastante nas provas dos candidatos e espero ajudar vocês a esclarecerem algumas dúvidas. Fiquem atentos a essa série de vídeos, porque eu só vou colocar aqui assuntos que são relevantes para uma prova teórica. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Estou olhando aí, ó. Você ainda não deu nem o gostei e ainda não se inscreveu, cara. Se inscreve aí, dá o gostei e compartilha esse vídeo. O próximo vídeo nós vamos falar sobre amperímetro. Espero você lá.